O tema de hoje são as cosmogonias egípcias, então vamos aqui introduzir com vocês esse tema das religiões e das divindades do Antigo Egito como parte fundamental para a gente poder entender como que os egípcios entendiam a além-vida, né, a vida após a morte. Em primeiro lugar, é preciso a gente fazer algumas distinções de conceitos para que a gente não use o termo errado para entender o que a gente está estudando. Então, cosmogonias. O que são cosmogonias? Diferente da cosmologia, que é a ciência que estuda a formação do cosmos, as cosmogonias elas são as visões, de um ponto de vista antropológico, que os povos construíram miticamente uma ideia de como o cosmos surgiu. A cosmogonia mais conhecida aqui no Brasil, nos países europeus, na América Latina, é a cosmogonia de que um determinado Deus ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então essa é uma cosmogonia bastante conhecida, relacionada à cultura judaico-cristã. Entretanto, cada povo que existiu no mundo explicou a criação do cosmos de acordo com o seu mundo, de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com os seus valores, com a sua observação do universo, com a sua observação do espaço, com a sua observação da natureza. Então, o que a gente está aqui trazendo para vocês é a cosmovisão egípcia antiga. Bom, essa cosmovisão egípcia antiga nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente. Agora, para isso, vamos entender a diferença entre uma cosmogonia e uma mitologia. Mitologia é quando se existe um conjunto de mitos, muitos deles ali começando no próprio processo da criação, organizadas. Então, a gente tem a mitologia grega, né? Então a principal referência é a Teogonia, a Ilíada e a Odisseia. A gente tem na mitologia nórdica os Edas em versos e os Edas em prosa. Tem uma série de tradições religiosas. A própria Bíblia ela começa no Gênesis e termina no Apocalipse. O Eda, a literatura dos Edas, ela começa na própria criação do cosmos e ela termina quando se tem o Ragnarok. Agora, no caso egípcio, a gente não tem isso de forma organizada e sistemática, tá? A gente vai explicar isso com calma, mas basicamente é o seguinte: cada escola religiosa, cada tradição religiosa, ela explicava a criação do cosmos sob uma perspectiva diferente. Então, isso convivia mutuamente no espaço do Egito, eram todas elas reconhecidas e uma, de certo modo, influenciava na construção dos mitos da outra. Então a gente, precisamente, a gente não pode falar que existe uma mitologia egípcia, porque ela não foi sistematizada, ela não foi organizada, ela não foi pelos próprios egípcios, eu digo, porque hoje em dia a gente deu até numeração para o capítulo dos mortos, do livro dos mortos, coisa que os egípcios não faziam. Eles tinham trechos ali, recortavam e colavam. Agora, essa nossa visão de que é preciso ter uma literatura organizada, um logos por trás da explicação da criação do cosmos, é uma visão muito nossa. Inclusive há quem diga, por exemplo, que os Edas ele foi escrito daquele jeito porque ele foi escrito por um cristão, já depois que a civilização escandinava já tinha abandonado as suas tradições ancestrais. No caso do Egito é um pouco diferente, porque isso começa a tentar ser feito na época dos gregos. A gente tem ali um ensaio com Maneto, que ele mistura história com mitologia, com religião. Então ele cria algumas hierarquias temporais que não fazem o menor sentido e que não pertencem à própria cultura egípcia. Ele está fazendo isso muito mais pela inspiração dos gregos que naquele momento controlam o Antigo Egito, né? Então o sacerdote Maneto é uma fonte muito importante para a gente estudar a história do Antigo Egito, porque ele viveu no Antigo Egito já num período
ptolomaico, então, mas ele deixou aí um legado muito importante para a gente conhecer essa cosmovisão, essa visão já numa fase que está mesclada com os gregos, tá? E tem um detalhe muito importante que a gente precisa levar em consideração, né? Uma coisa, as tradições religiosas do Antigo Egito, elas vão mudando com o tempo. Como a gente falou na aula de ontem, são 3.000 anos de história do Egito faraônico. Nesses 3.000 anos, as divindades principais foram mudando, as formas de culto foram mudando, e uma série de outras visões e concepções foram sendo readequadas aí com o tempo à medida que as coisas iam acontecendo. Então toda vez que a gente vai estudar a religião do Antigo Egito, nós temos que fazer duas perguntas: quando e onde? Porque a religião praticada em Tebas, na época do Reino Novo, não é a mesma religião praticada no Reino Antigo. Vamos dar um exemplo aqui. Aliás, Tebas a gente nem sabe se existia Tebas, mas no Reino Médio, o culto principal em Tebas não era de Amon, era o culto de Monto. Amon era um deus pequeno, desconhecido. Agora, quando a gente vai ver do Reino Novo para frente, o que acontece com o culto de Amon? Ele se torna todo poderoso, tanto que Amon é elevado à condição de principal deus do Antigo Egito. Então a gente precisa ter essas coisas claras para que a gente possa seguir num caminho mais correto para a gente estudar então essas cosmogonias egípcias. É importante também a gente dizer o que são religiões, tá? Religiões, a religião é um conceito moderno, ele vem da palavra religare. São crenças e práticas espirituais que muitas vezes se organizam em torno de uma doutrina, em torno de um dogma, em torno de uma instituição, ou às vezes em torno até de uma pessoa. Então tem muitos tipos de religião no mundo. Algumas religiões dão ênfase ao caráter de culto, né, a divindade, a devoção a essa divindade. Outras enfocam mais os aspectos morais, os aspectos filosóficos. Algumas religiões são mais populares, outras são mais intelectualizadas. Tem umas religiões assim que são bem exceção. Por exemplo, o budismo não tem uma divindade principal. O Buda, ele não é Deus. O Buda é uma pessoa que se transcendeu e se iluminou. Então, na Índia, nós temos recenseamento anual de deuses e são milhões de deuses cultuados ali até hoje. Então, cada religião ela vai ter as suas especificidades, os seus aspectos, as suas colorações, né, a sua estética, os seus símbolos. Isso também é muito importante. Tanto que hoje em dia é muito interessante quando se fala no estudo das religiões, essa questão do ecumenismo. Tem aquele pessoal lá, Coexiste, né, que coloca lá o C, que é o crescente do Islã. Enfim, vai colocando ali vários símbolos, né, do judaísmo, do cristianismo, do budismo, enfim, de uma série de religiões ali. E isso só cresce, porque são inúmeras religiões, inúmeras manifestações religiosas. Inclusive religiões modernas, né? Por exemplo, vamos citar aqui dois exemplos. As religiões reconstrucionistas, então aí a gente inclui, por exemplo, o quemetismo. O quemetismo não é uma religião antiga, ela é uma religião moderna, é uma religião reconstituída. A Wicca, né, que é uma bruxaria moderna, também reconstituída. Telema, que é uma religião criada pela Aleister Crowley no começo do século XX. O espiritismo vem do século XIX, já está um pouquinho mais antiga, mas é uma religião um pouco mais moderna do que se a gente comparar com o cristianismo, com o Islã. E aí quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que perguntar qual, né? Porque cristianismo a gente tem o cristianismo católico romano, o católico ortodoxo, nós temos os drusos, nós temos os coptas, nós temos os protestantes, e aí o leque abre, os protestantes, uma série de vertentes. Depois a gente tem, além dos protestantes, os pentecostais, já temos os neopentecostais, que são das últimas décadas, religiões novíssimas aí na história da humanidade. Então, sempre as religiões estão mudando, estão crescendo, estão inovando, estão se misturando.
Então a gente tem no Brasil os cultos de caráter afro-brasileiros, que não são cultos africanos. A Umbanda não existe na África, nem o Candomblé. O Candomblé é uma coisa brasileira. Na África tem o Ifá, tem outras manifestações, mas tudo isso tem que ser visto no seu contexto. Como foram criadas essas religiões determinam muita coisa. Citando o próprio exemplo da Umbanda aqui no Brasil, a Umbanda ela é sincrética. Por que ela é sincrética? Os orixás da Umbanda são associados a santos católicos, porque essa era uma forma que as pessoas escravizadas tinham para cultuar as suas divindades de uma forma discreta, de uma forma em que elas não fossem reprimidas pela Casa Grande, pelo senhor de engenho, pelo capitão do mato, por estarem praticando os seus cultos e não estarem indo à missa. Então eles iam lá, ficavam dançando na frente do São Jorge e na verdade estavam fazendo uma gira para Ogum. E por aí vai, com tantos outros orixás que são associados aí às divindades. Então, o sincretismo da Umbanda não é porque todos estamos unidos e vamos dar as mãos. Pelo contrário, o sincretismo da Umbanda é uma forma de resistência, de você preservar a sua cultura, fingindo que você está seguindo uma cultura que é diferente da sua. Então, é diferente, por exemplo, de um sincretismo que parte de uma aproximação entre as duas culturas. Então existem muitas formas diferentes de sincretismo, a gente vai falar disso lá na frente, tá? Além da religião, nós temos uma coisa que é fundamental para os egípcios, que é a magia. Depois a gente vai falar da Recá. Então a magia, ela está presente em algumas religiões e outras religiões ela também está presente, mas ela é condenada. Isso é sempre contraditório, porque o ato mágico é você transformar alguma coisa na realidade de acordo com a sua vontade. Então quando um padre pega um pedaço de pão e fala isto é o corpo de Cristo, isso tornou-se o corpo de Cristo, ele está fazendo um ato mágico. Quando um muçulmano ele está fazendo um sacrifício de um carneiro na época do ano que a tradição islâmica pede que seja feita, ele está também fazendo um ato mágico, um ato de doação para Allah, que ele acredita ser o único Deus. E por aí vai, você acender uma vela e rezar para uma pessoa que está doente, está fazendo um ato mágico. Então o ato mágico em si, ele perpassa todas as religiões, entretanto algumas religiões conferem exclusivamente aos sacerdotes o poder de se utilizar da magia e não permitem com que as pessoas comuns elas façam essas práticas. Condenam aí por uma série de elementos aqui que não vem ao caso, porque cada caso é um caso. Mas o fato é que a magia faz parte de todo o sistema religioso que existe. Tá? E nós temos também a filosofia, a ética, a moral. Então não dá para a gente separar uma coisa da outra. Por exemplo, alguns filósofos muito importantes na história da humanidade, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles foram santos, eles foram sacerdotes católicos. Então eles foram considerados pela igreja como santos por causa da obra filosófica que eles deixaram, que foram muito importantes e contribuíram com o progresso da humanidade, com a forma como a humanidade enxerga certas questões filosóficas que obviamente foram vistas sob uma ótica cristã. Se ele é um filósofo pagão, ele vai ter uma visão pagã. O Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os filósofos gregos, eles citam os deuses nas suas reflexões filosóficas, os deuses gregos, porque eles vivem no mundo grego. Não dá pra gente esperar que eles estão falando alguma coisa ali. Claro que a sofisticação do pensamento grego na cultura ocidental e os seus manuscritos que foram preservados nos mosteiros medievais, e a intelectualidade da Europa medieval era basicamente o clero. Então o clero que tem acesso aos livros, que tem acesso a esse material, então essas pessoas refletiram sobre esses assuntos a partir de uma leitura dos clássicos gregos e dos clássicos romanos. Então essas obras, algumas delas foram preservadas, mas foram preservadas pelos árabes e depois elas chegaram em mãos dos padres, né, na atualidade. Bom, e nós temos também uma coisa que caminha lado a lado com a religião, às vezes se mescla com a religião, às vezes nega a religião, às vezes entra em choque, às vezes simplesmente passa por trajetos que nem se relaciona, que é a ciência
e os experimentos práticos, né, as técnicas de interpretação da realidade, né, a partir da observação e da análise. Então, tudo isso também está, de certo modo, dialogando com o contexto religioso. Tá? Então, vamos fazer então o nosso debate partindo então desses elementos aqui como centrais então para a gente poder entender esse debate aplicado ao caso do Antigo Egito.